Pablo, tá me ouvindo bem aí? Estamos sim, Tranquilo, doutor. Marcelo. Tranquilo. Beleza. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Então, gente, vamos começar então? Como habitualmente a gente faz, vamos tentar ser pontuais, o pessoal vai entrando aí, participando dessa atividade. A gente está aqui em mais uma quinta-feira, apresentando e moderando essa sessão de aulas da unidade de aterosclerose. Ainda seguimos firmes nesse propósito de manter essas aulas no formato online, que permite a participação de várias pessoas de fora do estado. Hoje a gente vai ter um tema que é um tema que tem sido um trabalho recente da nossa unidade, que é sobre a fibrilação atrial no pós-operatório. É um tema de estudo recente da nossa unidade, mas um tema que a gente já trabalha com os residentes há bastante tempo. Aqueles que rodaram aqui conosco, já desde o tempo que o professor Vadia era diretor da unidade, ali em 2010, já lembram que existia um seminário de FA de pós-operatório, a gente tentando já criar essa cultura de estudar essa entidade tão pouco conhecida dos cardiologistas. É interessante que a FA é a arritmia talvez mais estudada na cardiologia, mais entendida, todo cardiologista tem que saber, ao mesmo tempo que ela é muito entendida, quando a gente fala de FA de pós-operatório, vocês vão ver que a gente tem uma evidência muito pobre, começam as opiniões individuais e sai-se do consenso normalmente. Então, exatamente por ser um tema tão pouco trabalhado, exatamente por ser um tema tão pouco valorizado pelos cardiologistas, mas ao mesmo tempo uma entidade tão frequente no dia a dia de quem faz coronária, que a gente convidou o Marcel para falar sobre esse tema de fibrilação atrial no pós-operatório, falando sobre a importância do diagnóstico e do manejo dessa entidade. Desde já agradeço o apoio da Bayer, que tem sido nossa parceira em todas as aulas onde a gente fala acerca de anticoagulação e sempre permitindo que a gente faça ciência dessa forma. É uma aula que vai falar de um tema específico e é sempre permitido que a gente escolha o tema que a gente vai falar e isso é sempre muito bom. Então agradeço desde já o apoio da Bayer, a Elo, sempre com a gente aqui nessa parceria. Então, eu desde já convido o Marcel para que comece a apresentação dele. No final, a gente fará os comentários. Joia, tá me ouvindo bem, Edu? Então vamos lá. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, gostaria de agradecer o apoio da Bayer, como o próprio Edu já falou. E o tema que a gente escolheu para comentar hoje é de fibrilação atrial pós-operatória. O INCOR é um ambiente muito cirúrgico, então a gente acaba vendo bastante essa arritmia na prática clínica. E a ideia de trazer essa apresentação, essa aula é se não, com essa seguinte pergunta: se não está na hora da gente mudar a nossa prática clínica em relação ao manejo dessa arritmia tão frequente no nosso dia a dia e nos pós-operatórios de cirurgia, nos pós-operatórios. Esses são meus conflitos de interesse. Eu gostaria de começar essa aula com um caso clínico. É um caso clínico real que aconteceu na
na nossa unidade no último mês. É um caso de uma paciente que veio encaminhada de um serviço externo. É uma paciente do sexo feminino, que tem 76 anos, de comorbidades. Ela era hipertensa, diabética, insulino dependente. Ela era renal crônica não dialítica, tinha uma taxa de filtração glomerular aproximada de 30, e já tinha uma angioplastia prévia em 2016, então ela já tinha doença coronariana sabidamente conhecida. Ela veio encaminhada porque ela tinha piora dos sintomas de angina, ela estava numa classe funcional 3, e pulando um pouquinho as medicações, a gente viu que ela tinha tudo externo. Um ecocardiograma com uma fração de ejeção de 64%, um átrio esquerdo de 43%, um pouco aumentado, sem disfunções segmentares. E tinha um teste ergométrico externo, que tinha um infradesnivelamento do segmento ST de 3 milímetros com baixa carga. Ela estava em uso de metoprolol, 100 mg 2 vezes ao dia, amlodipino, isosorbida e hidralazina pela disfunção renal, AS, atorvastatina na dose máxima, 80, metformina uma vez ao dia e insulina 3 vezes ao dia. Depois que ela foi avaliada no nosso ambulatório, foi optado por solicitar um cateterismo. Eu trago as imagens que estavam alteradas. Se você for olhar na imagem à esquerda, a gente mostra, no final da seta aí, que o tronco da coronária esquerda tem uma lesão obstrutiva grave. E na figura da direita, a gente olha a coronária direita, que tem uma lesão obstrutiva que eles foi laudado como 70%. E devido a esse cateterismo, uma lesão de tronco grave, sintomas limitantes, foi optado por indicar a cirurgia cardíaca para essa paciente. Foi optado por... Ela realizou essa cirurgia em agosto, uma cirurgia de revascularização miocárdica, que ela colocou 3 pontes, mamária para DA, safena para marginal e safena para CD. E aí, no terceiro dia pós-operatório, ela já estava estubada, sem droga vasativa, ainda estava na UTI, e os exames laboratoriais delas não tinham alterações relevantes, só tinha disfunção renal prévia, que não teve piora, e aí foi encontrado, ela referiu sintomas de palpitação, foi feito esse eletro, que identificou uma fibrilação atrial de alta resposta ventricular. Como ela foi conduzida a partir daí? Foi feito ataque e manutenção de amiodarona EV, e no dia seguinte, no eletro 24 horas após o eletro da rotina, ela já estava em ritmo sinusal. Essa paciente, no controle dela, ela recebeu a amiodarona VO por mais 7 dias, e ela teve alta hospitalar, com as mesmas medicações que ela foi internada. Ela não recebeu alta com nenhum antiarrítmico novo e nenhuma terapia específica para FA. Bom, começando a aula, então, a gente sabe que a incidência da FA ela é mais comum em pacientes de cirurgias cardíacas. Quando a gente olha nas cirurgias de revascularização miocárdica, tem valores entre 15% e 40% da incidência. Na troca valvar, entre 40% e 50%. E quando a gente combina a cirurgia de troca valvar com revascularização miocárdica, mais da metade dos pacientes vai apresentar FA pós-operatória. Quando a gente vai para os dados de cirurgias não cardíacas, a mais comum são cirurgias pulmonares de grande porte, seguidas por cirurgias esofagianas de grande porte também, que 30% a 15%, e as demais cirurgias, ela tem uma incidência baixa, menor que 5%. E nessa tabela, nessa figura aí do início do tempo de incidência da FA, a gente mostra que tem 2 fases. Primeira fase vermelha, que é no intraoperatório, é o cirurgião que vai ver, ou anestesista, né? A fase 1, no intraoperatório, é basicamente nas cirurgias cardíacas, nas cirurgias de maior porte, valvar com manipulação atrial. E na fase 2 é a fase que nós clínicos vamos ver. É aquela fase que acontece entre o 2º e 4º dia pós-operatório e que tem múltiplos fatores que levam ao desencadeamento dessa FA. Se a gente for ver aqui os fatores de risco, tem essa tabela aí que mostra os principais fatores de risco, sendo que a idade, que é a figura da direita, é o principal fator de risco. A gente vê que quanto mais idoso o nosso paciente, maior o risco dele fazer FA pós-operatória. E maior o risco dele fazer FA no cenário ambulatorial também. E quando a gente olha outros fatores de risco, a gente consegue perceber que é o doente mais grave que faz essa arritmia. É o doente que tem DPOC, diabético, hipertenso, que teve infarto prévio, tem história de insuficiência cardíaca, que é obeso. Ou seja, são os pacientes que têm um perfil de comorbidades maior que faz essa arritmia. Bom, a partir do momento que a gente sabe que é uma arritmia frequente,
que a gente vai ver que ela tem malefícios para esse paciente, tem alguma uma maneira da gente reduzir a ocorrência dessa arritmia? Antes disso, desculpa. Quando a gente olha essa arritmia, a gente vê que tem essa tabela, essa figura, eu vou usar durante toda a minha aula. Que a gente tem que pensar na doença da fibrilação atrial como vários substratos. O primeiro substrato, que é essa em azul, a gente tem que pensar que é o paciente em si. Aquele paciente com maior número de comorbidades, aquele paciente mais idoso, que já tem um remodelamento atrial, que já tem uma doença atrial subclínica que muitas vezes não foi diagnosticada. E quando a gente pensa no segundo substrato, a gente pensa no substrato cirúrgico. Quanto maior a cirurgia, quanto maior o status inflamatório da cirurgia, o uso de drogas vasoativas, colocar o paciente em SEC, maior o risco também dele fazer fibrilação atrial. E o terceiro substrato são aqueles fatores transitórios, que é o paciente na UTI, que está infectado, que tem uso de droga vasoativa, uso de inotrópico nos pacientes, principalmente cirurgia cardíaca, então ventilação mecânica prolongada, que evolui com disfunção renal. E a gente consegue ver que, a depender do tipo de cirurgia, um substrato é mais importante que o outro. Nas cirurgias cardíacas, a gente sabe que o substrato cirúrgico é mais importante do que nas cirurgias não cardíacas. E aí eu vou citar essa figura durante a aula, nesses substratos. Carreguem essa figura com vocês para a aula. E aí, a partir do momento que a gente fez, a gente sabe que essa arritmia é frequente, tem maneiras da gente prever? Tem. Aqui eu trago duas force plot de meta-análise. O force plot da esquerda é de uma meta-análise que compara o uso de beta-bloqueador no pré-operatório versus placebo. Aqui são vários estudos, várias doses de beta-bloqueador, vários beta-bloqueadores utilizados, mas o conceito é que o beta-bloqueador ele diminui a incidência dessa arritmia. Quando a gente olha para o force plot da direita, é uma meta-análise também com amiodarona, e aí são duas force plot. O de cima é o amiodarona VO, e o de baixo é o amiodarona EV no pré-operatório, antes de operar, mostrando que tanto o beta-bloqueador quanto a amiodarona são benéficos para diminuir a fibrilação atrial pós-operatória. Já foram testadas estratégias, corticoide, colchicina, magnésio, estatina, mas essas duas são as principais, o beta-bloqueador e a amiodarona. Tanto que, na diretriz que foi lançada de FA agora em agosto, eles recomendam como classe 1A o uso de amiodarona ou beta-bloqueador perioperatório para diminuir a incidência dessa arritmia. Isso eu estou falando em cirurgias cardíacas. Em pacientes em cirurgias cardíacas, eles orientam manter a medicação de uso prévio, caso fazia beta-bloqueador ou amiodarona, mas eles não orientam iniciar no pré-operatório. Tá bom, a gente sabe que o paciente ele tem uma incidência alta, a gente tem estratégias de prevenção, mas, independente disso, muitos pacientes na nossa UTI vão apresentar fibrilação atrial. A partir do momento que ele apresenta fibrilação atrial, os cardiologistas clínicos adoram discutir como que eu vou conduzir essa fibrilação atrial, principalmente no momento agudo. Eu vou fazer controle de frequência, eu vou fazer controle de ritmo, controle de frequência com beta-bloqueador, diltiazem, controle de ritmo com amiodarona, ou vou cardioverter esse paciente. Tanto que o New England publicou esse estudo em 2016, um estudo randomizado, duplo cego, randomizado, que eles pegaram esses pacientes que fizeram FA no pós-operatório de cirurgia cardíaca, tanto cirurgia de válvula quanto cirurgia de revascularização. E aqui a definição de FA para inclusão no estudo era uma FA com duração maior que 60 minutos ou mais de um episódio. O grupo controle de frequência cardíaca era qualquer beta-bloqueador ou bloqueador de canal de cálcio. E o grupo controle de ritmo, qual que era a estratégia? Fazia a amiodarona por 24 a 48 horas, e caso não resolvesse a FA, era orientado cardioversão. Lembrando que esses pacientes estavam estáveis, pacientes instáveis não incluídos nesse estudo. Esse estudo tinha 2.000 pacientes, 33% fizeram FA, e a orientação do estudo é, caso essa arritmia permanecesse por maior que 48 horas, esse paciente deveria ser anticoagulado por pelo menos 60 dias. Quando a gente vai olhar o baseline desse estudo, na tabela
na tabela de baseline aqui do lado esquerdo, a gente olha que somente 60% dos pacientes estavam em uso de beta-bloqueador e que o baseline era 40% eram cirurgias de revascularização miocárdica, 40% cirurgias de válvula e 20% cirurgias combinadas. O desfecho primário desse estudo era o número de hospitalização em 60 dias, de acordo com a estratégia, e não teve diferença estatística, ou seja, independente da sua estratégia, o paciente não tinha diferença no número de hospitalização. E quando a gente pensa em um desfecho secundário de readmissão por fibrilação atrial, também não teve diferença estatística, foi igual no ambos os grupos. E nesse estudo, eles trazem essa curva de Kaplan-Meier, que em 7 dias, mais de 90% estavam em ritmo sinusal, independente da sua estratégia adotada. Os pacientes com controle de ritmo chegavam no ritmo sinusal um pouco mais precoce, mas em 7 dias, mais de 90% estavam em ritmo sinusal. E no segmento do estudo, que era de 60 dias, mais de 90% dos pacientes estavam em ritmo sinusal, e naqueles que tiveram alta em ritmo sinusal, continuaram em ritmo sinusal em 85%, independente da sua estratégia adotada. O que eu quero dizer com isso? Que é uma condição transitória, essa arritmia, que muitas vezes ela não se dura ao longo do tempo. E aí, essa revisão do Nature de 2020, ele traz esse algoritmo, ou essa sugestão de como que a gente deve conduzir esses pacientes até o momento. Então, no cenário pré-operatório, talvez identificar aqueles pacientes de mais alto risco, incluir o beta-bloqueador e a amiodarona, considerar, manter os eletrólitos em níveis adequados, magnésio maior que 2, potássio maior que 4. E no pós-operatório, o paciente fez controla a dor, controla a infecção, controla a hipoxemia, vejo se é necessário o uso de inotrópicos, vasopressores, que são tudo desencadeantes dessa arritmia. Tá, aí ele fez a arritmia. Se ele está instável hemodinamicamente, é controle de ritmo, cardioversão. Se ele está estável, eu posso tanto tentar controle de frequência quanto controle de ritmo. Com beta-bloqueador no controle de frequência, controle de ritmo com amiodarona ou cardioversão. E eu vou reavaliar a anticoagulação desse paciente de acordo com os guidelines. Ele deixou bem aberto aqui. Certo? Então, até o momento, o que eu trouxe é o que a gente faz no cenário agudo. O que o cardiologista, o clínico adora discutir. Eu vou fazer controle de frequência, eu vou fazer controle de ritmo, mas a gente muitas vezes esquece de avaliar esse paciente no longo prazo. Muitas vezes essa arritmia acontece na UTI, e essa informação que o paciente fez, e ela é transitória, e essa informação que o paciente fez a arritmia, ela se perde. O médico que vai acompanhar ela no ambulatório, na enfermaria, se perde, nem sabe o que o paciente fez muitas vezes, e aí a gente publicou esse artigo, publicou não, está para publicar esse artigo na RAMB, que é um artigo do nosso grupo, um ponto de vista, que fala exatamente isso. A FA pós-operatória é uma entidade comum, mas muitas vezes desvalorizada. Por que eu falo que ela é desvalorizada? Porque ela tem muitos riscos no longo prazo. O primeiro risco que eu trago aqui não é nem o risco, mas é custo. O paciente que faz FA pós-operatória, ele tem aumento de custo hospitalar. A gente já tem dados disso de uma publicação do Circulation de 96, 24 anos atrás. A gente sabe que o paciente aumenta a internação hospitalar em torno de 5 dias e aumenta mais de $10 mil os custos. Tanto que esse registro de 2014 mostrando que, quando eu mostro aqui em vermelho, o tempo de internação a mais pós-operatório 2,9 mais vezes de tempo de internação, assim como aumento de custos em 7 vezes, assim como aumento de custo em UTI vezes nesses pacientes. Então, assim, a gente já tem que prevenir para, inclusive, cortar custo. Quando a gente pensa nessa arritmia, a gente pensa que é uma arritmia e que não vai voltar no segmento. Mas esse registro de 2010, eles seguiram esses pacientes em 5 anos e mostrou que os pacientes que tiveram FA no pós-operatório, comparado com os pacientes que não tiveram FA no pós-operatório de cirurgia de revascularização miocárdica, eles tiveram 8 vezes mais risco de desenvolver essa arritmia no longo prazo. Mostrando que a gente tem que valorizar, tem que fazer o segmento mais próximo desse paciente e reavaliar com o eletro, Holter, consultas mais recentes, para ver se esse paciente não vai fazer FA.
Lembrando que o paciente que faz FA no pós-operatório tem aquele substrato, tem já uma doença atrial. Mostrando além outros desfechos, a gente sabe que os pacientes têm aumento de custos hospitalares e esse registro de 2014 mostrou que em 30 dias, os pacientes que fazem FA pós-operatório, que a partir de agora eu vou chamar de POF, que é o termo em inglês, eles têm maior risco de AVC e de mortalidade em 30 dias. E quando a gente olha no AVC, independente do Chagas-Vasque, ele tem maior risco de desenvolver AVC em 30 dias. E nesse registro de 2010, o CHAME, que também confirmou que os pacientes têm maior mortalidade no segmento de 10 anos, mostrou que os pacientes que usaram varfarina tiveram 22% menos morte quando comparado aos pacientes que não receberam essa terapia. Mostrando que a anticoagulação é benéfica nesses pacientes. E nessa tabela 4, a gente mostra que somente 20% desses pacientes receberam anticoagulação. 20% de 3 mil pacientes receberam anticoagulação. Então, aqui a gente já mostra que a anticoagulação pode ser benéfica nesses pacientes. E quando a gente pensa na FA pós-operatória, a gente pensa, é transitória. E aí a gente olha, é transitória, mas muitos estudos não avaliam FA que dura um tempo maior. E aí pegou esse estudo do Excel, que incluiu pacientes com FA com duração maior que 30 segundos. Ou seja, é um estudo super inclusivo. Esse estudo do Excel, ele comparou estratégia de revascularização miocárdica versus percutâneo, stent, em pacientes com doença coronariana obstrutiva em troncos coronária esquerda. E nessa subanálise, eles pegaram os pacientes que desenvolveram FA. 18% desenvolveu FA no grupo cirúrgico e 85% já estavam em ritmo sinusal na alta, mostrando a transitoriedade dessa arritmia. E quando a gente olha no desfecho no segmento de 3 anos, o desfecho, o MACE, que é o desfecho composto de morte, infarto e AVC, foi muito maior no grupo que desenvolveu a FA pós-operatória, mostrando que essa entidade acrescenta risco para o paciente no segmento de longo prazo. Eu já mostrei um registro prévio que em 30 dias já acarretava risco. Aqui a gente mostra que em 3 anos já acarreta risco. E também que eu destaquei que em AVC, esses pacientes que fazem FA pós-operatória, mesmo que transitória, com duração maior que 30 segundos, também tem maior risco de AVC. Quando a gente olha nessa tabela da esquerda, que é esse force plot, quando a gente pega o grupo angioplastia como o grupo comparativo, a gente mostra que os pacientes que fizeram POF no pós-operatório, eles têm riscos 79% maior de MACE quando comparado com angioplastia. E quando a gente olha os desfechos isolados, quando a gente pega esse MACE e vai olhar isoladamente morte cardiovascular, AVC e o desfecho composto, a gente olha que a presença do POF é o que causa maior risco no segmento de 3 anos desses pacientes. E na doença coronária, a gente adora procurar marcadores de risco para os nossos pacientes, como disfunção ventricular, como lesão em tronco. E aqui a gente consegue ver que nos pacientes cirúrgicos que desenvolvem FA no pós-operatório, a gente vê que o POF é o principal risco para desfecho desfavorável. E mesmo sabendo isso, a gente vai anticoagular somente 10% dos pacientes. Certo? E aí, a gente sabe que os pacientes que desenvolvem POF, comparados com os pacientes que não têm POF, eles têm maior risco. Mas a gente sabe que a FA no cenário ambulatorial, a FA não valvar no cenário ambulatorial, já tem muitos estudos para controle de ritmo, com antiarrítmicos, com ablação, vários RCTs para anticoagulação nesses pacientes. E a pergunta que fica por que a gente não trata os pacientes no pós-operatório como a gente trata o paciente na FA ambulatorial? Será porque é uma condição transitória, que muitos julgam que está relacionado com estresse cirúrgico, e está mesmo, mas será que o fato de ser transitório está relacionado com estresse cirúrgico? Ele não vai ter o mesmo risco de um paciente com FA ambulatorial? E aí, esse grupo dinamarquês, o Danish Group,
eles compararam pacientes que tinham FA não valvar no cenário ambulatorial com os pacientes que fizeram POLF. Eles fizeram um match score baseado em idade, sexo, Chades-Vasque, tempo de diagnóstico e compararam 8.000 pacientes com FA não valvar com 2.000 pacientes que fizeram POLF no pós-Revasc. E o que eles mostram? Nessa figura, o Kaplan-Meier A, eles mostram que ambas as entidades, a FA não valvar como a FA cirúrgica, a FA pós-operatória, tem risco. Mas a FA não valvar, ela tem maior risco de evento tromboembólico, como mostrado no Kaplan-Meier A. Quando a gente olha para o Kaplan-Meier B, ela tem maior risco de morte. E quando a gente olha para o Kaplan-Meier C, ela tem maior risco de rehospitalização por fibrilação atrial. Mas, olhando na curva em azul, que é o POLF, a gente mostra que os pacientes que têm POLF após revascularização, eles também têm um risco aumentado. E quando a gente olha em vermelho, os desfechos tromboembólicos, os pacientes que foram anticoagulados, que é o primeiro quadrado em vermelho aí, os pacientes que foram anticoagulados pós-POLF, que é o primeiro quadrado em vermelho, eles têm diminuição de desfecho de tromboembolismo no segmento de 10 anos. E quando a gente olha em amarelo, em morte, anticoagular esse paciente POLF, ele não teve diferença. E ambas as estratégias de anticoagular o paciente com FA não valvar, a gente sabe, já é sabidamente que ele diminui evento tromboembólico e diminui morte no longo prazo. E aí nesse mesmo registro, 8,4% receberam warfarina. Note que até o momento, todos os pacientes, a gente sabe que tem mais risco, mas a taxa de anticoagulação nesse grupo é baixa. Esse mesmo grupo, o Danish dinamarquês, eles fizeram, vamos comparar o POLF em cirurgias não cardíacas com a FA do cenário ambulatorial. E no Kaplan-Meier A, quando a gente olha os desfechos tromboembólicos, o paciente que faz POLF versus o paciente com FA ambulatorial, eles têm o mesmo risco de desfecho tromboembólico em 10 anos. Assim como a gente pula para o Kaplan-Meier C, a gente vê que em morte esses pacientes têm o mesmo risco. Somente no Kaplan-Meier B, a curva em azul, a gente mostra que o paciente que tem a FA não valvar, a FA ambulatorial, ele tem maior risco de hospitalização por FA. Mas o paciente, o POLF, no grupo não cardíaco, ele tem o mesmo risco de evento tromboembólico e morte. E quando a gente olha as estratégias de anticoagulação, tanto a estratégia de anticoagulação no POLF diminui evento tromboembólico e diminui evento de morte nesses pacientes, que não cirurgias cardíacas. Por que a gente acha que no paciente não cirurgia cardíaca ele tem um maior benefício da anticoagulação? Porque, lembra naquela figura inicial que eu mostrei lá no início da aula, que o substrato perioperatório da cirurgia não cardíaca é menor. E provavelmente o substrato prévio do paciente, a doença atrial prévia do paciente, é maior nesses pacientes que faz POLF no pós-operatório não cardíaca. E para fechar esses grandes registros que eu mostrei até o momento, saiu essa meta-análise no ano passado no Stroke, com 2 milhões de pacientes, mostrando que, se você for olhar o force plot da esquerda, que tanto o POLF, tanto em cirurgias cardíacas quanto em não cardíacas, que é o objetivo da meta-análise, ele aumenta o risco de AVC tanto precoce quanto mortalidade precoce. E quando a gente olha para o force plot à nossa direita, a gente vê que ele também aumenta o risco de AVC no longo prazo, assim como ele aumenta o risco de mortalidade no longo prazo. Tá bom. E até o momento a gente mostrou estudo de registro. E aí esse autor, o Verma, que foi o autor da subanálise do Excel, ele fez esse editorial no JACC em 2018, que numa tradução livre ele pergunta: será que a FA pós-operatória ela é tão culpada quanto ela é acusada? Que ela é acusada de levar maior risco para o paciente. Mas será que ela é tão culpada ou ela é só uma associação com as comorbidades, os fatores de risco do paciente? E ele me traz essa figura 1 que eu achei bem interessante para trazer aqui. Se você olhar em azul, o POLF, ele aumenta o risco de eventos no longo prazo, no curto e no longo prazo. Aqui ele citou 3 anos, que foi o estudo dele. Mas ele questiona, será que isso é uma associação ou o POLF está mais um risco dentre todos do paciente?
E aí, em vermelho, ele questiona, será que esse POF, essa FA, vai continuar no longo prazo? E será que se a gente tratar ela, eu vou alterar desfecho? E quando a gente pensa em tratamento da FA, principalmente essa FA no pós-operatório, que muitas vezes é uma FA aguda, que a gente gosta de falar aguda, aquela FA com duração menor que 48 horas, a gente costuma pensar em duas coisas no tratamento. Primeiro, se o paciente está estável ou está instável hemodinamicamente, porque a nossa conduta vai modificar. E a segunda, que a gente gosta de usar, que é usado bastante, é se o paciente tem aquela FA aguda, que é a definição menor que 48 horas, ou FA não aguda. Quando a gente pensa na duração da FA, se falava muito que a gente sabe que a FA com duração maior que 48 horas já aumenta a estase, já aumenta o risco de evento tromboembólico. E a FA com duração menor que 48 horas, será que aumenta o risco de eventos tromboembólicos desses pacientes? E aí eu trouxe esse registro com 16 mil pacientes no cenário de FA lato sensu, que quando a gente olha a figura 2, mostra que os pacientes que tiveram cardioversão dessa FA, pode ser química ou elétrica, que não tiveram anticoagulação nem antes da cardioversão, nem depois da cardioversão, eles têm risco de 2,5 vezes mais de eventos tromboembólicos em 30 dias, mostrando que a cardioversão, a anticoagulação pericardioversão é benéfico para o paciente. Tá bom. Mas e quando eu vou olhar exatamente para os pacientes que têm uma FA com duração menor do que 48 horas? Também foi esse estudo essa revisão que saiu ano passado, e quando ele olha com pacientes com FA com duração menor que 48 horas, se a gente for olhar essas barras da tabela de cima, quando a gente olha a barra vermelha, são os pacientes que não tiveram anticoagulação dessa cardioversão de FA pós-operatória. E a tabela e a barra em verde são os pacientes que foram anticoagulados, mostrando que a anticoagulação, mesmo em FA com duração menor que 48 horas, que se chama muito de FA aguda, é benéfica em desfechos tromboembólicos em 30 dias. E quando a gente olha na figura da direita, a gente vê que o risco é independente do Chades-Vasque, exceto naqueles pacientes com uma FA com uma duração de menor que 12 horas e com Chades baixo, 0 ou 1. Que a gente consegue ver essa barra em azul, que o evento é muito baixo. Então, até agora, eu quero só revisar alguns conceitos que eu trouxe na aula até o momento, que o POF é uma condição transitória, independente da estratégia que foi adotada, se a gente vai controlar ritmo ou controlar a frequência desse paciente, que ela aumenta os custos hospitalares, aumenta o tempo de internação, custo de UTI, custo hospitalar, que aumenta as taxas de C e mortalidade no curto e longo prazo, que quando a gente compara com a FA não valvar, ela tem riscos. Quando a gente compara a cirurgia não cardíaca, o risco é semelhante. E quando a gente compara a cirurgia cardíaca, ela tem risco também, mas a FA não valvar parece ter um risco maior no longo prazo, de 10 anos, do que o POF da cirurgia cardíaca. Quando a gente pensa na duração da FA, a gente vê que mesmo FAs consideradas agudas, ele tem eventos tromboembólicos, caso a gente não considere anticoagulação durante a cardioversão. E aí, falando dos anticoagulantes, a gente já sabe que o anticoagulante está muito bem definido na FA lato sensu, na FA ambulatorial, na FA não relacionada ao pós-operatório de cirurgia cardíaca. A gente já tem várias estratégias de anticoagulação, tanto com heparinas, quanto com varfarina, quanto com os DOACs. E por que a gente não anticoagula esses pacientes que faz o POF? Por quê? Essa FA pós-operatório. A gente tem um medo maior de sangramento nesses pacientes? Tem. Mas será que quando o risco de sangramento torna-se baixo, já não é válido anticoagular esses pacientes? E aí, a primeira diretriz que se manifestou sobre isso, aqui não relacionada ao POF, mas relacionada à FA aguda, em relação à FA aguda e anticoagulação, o que eles falam? Que em pacientes que você pode considerar cardioverter essa FA aguda sem uma anticoagulação prévia, são aqueles pacientes instáveis, que a gente vai cardioverter, naqueles pacientes com uma FA com uma duração menor que 12 horas e sem AVC prévio, ou naqueles pacientes com uma FA menor que 48 horas, que é aquela FA aguda, com Chades baixo. Eu posso cardioverter, mas em qualquer cenário, nesse cenário, em qualquer outro cenário que eu opto por cardioversão da SFA, eu tenho que considerar a anticoagulação por pelo menos 4 semanas. Aqui eu estou falando uma FA lato sensu.
E a diretriz europeia que saiu agora em agosto de FA é uma tabela, é um fluxograma complexo, mas eu quero sintetizar ele em 3 pontos. Primeiro, se o paciente está instável, eu vou cardioverter e eu vou pensar na anticoagulação depois. Se o paciente tem uma FA com duração maior que 48 horas, eu tenho que pensar em cardioversão depois de 3 semanas de anticoagulação, ou se eu tenho um eco transesofágico que não mostra trombo. E o escopo da aula, que é aquela FA com duração menor que 48 horas, aquela FA transitória, aquela FA que acontece no pós-operatório, eu posso considerar tanto controle de ritmo quanto controle de frequência, mas quando a gente vai lá para baixo, que é onde todas as setas chegam, é que os pacientes devem receber pelo menos 4 semanas de anticoagulação, e ele deixa opcional naqueles pacientes que têm uma duração menor que 24 horas e um CHADS baixo. Mas tirando esse subgrupo muito específico, todos os outros devem ter pelo menos 4 semanas de anticoagulação. Naqueles com CHADS altos, considerar, e duração maior que 48 horas, considerar anticoagulação para sempre. Tanto que a diretriz europeia de FA colocou essa recomendação em pacientes com FA pós-operatória cirúrgica, que a anticoagulação a longo prazo tem recomendação 2B, então você deve avaliar os riscos e benefícios. Isso eu estou falando a longo prazo, depois de passar dessas 4 semanas. Aí saiu um statement esse ano, no Circulation, qual que era o título do statement? Como eu vou reduzir a incidência de AVC nos pacientes que foram submetidos à cirurgia cardiovascular? Aqui ele colocava qualquer cirurgia cardiovascular. E aí, no statement, lá no final, ele cita, e os pacientes que fizeram FA transitória, independente do tempo de FA? O que ele traz? Ele traz que a gente tem que começar essa anticoagulação entre 12 e 48 horas pós-operatório ou pós-incidência da FA, sempre pesando os riscos e benefícios de sangramento. Inicialmente, fazer ponte com heparina ou enoxaparina, que é uma droga mais facilmente titulável caso o paciente sangre. E fazer uso por pelo menos 4 semanas, seguindo as recomendações europeias. Lembrando que esse estudo foi publicado antes da diretriz europeia. E ele cita no texto, ainda faltam dados de qual é o melhor esquema anticoagulante. Por quê? Faltam estudos comparativos de qual é o melhor esquema anticoagulante. E quando a gente pensa em cirurgias não cardíacas, eu trouxe aqui uma figura de cirurgia pulmonar, que é a mais frequente quando ocorre na cirurgia não cardíaca, ele dá como recomendação 2A, então você deve considerar na grande maioria dos seus pacientes, fazer anticoagulação por tempo indeterminado, fazer para sempre. Porque, como a gente já mostrou nos registros prévios, esse paciente tem riscos iguais a daquele paciente com FA não valvar, aquela FA do cenário ambulatorial. E eu gostaria de trazer essa diretriz de 2014 do STS, que é a Sociedade de Cirurgia Torácica, que o título do guideline é Como eu vou prevenir e manejar a FA perioperatória. E aí, se a gente for para FA com duração menor que 48 horas, eles orientam como classe 1, anticoagular antes da cardioversão e fortemente recomendavam anticoagular aqueles pacientes que têm CHADS maior que 2, que é o paciente maior ou igual a 2, que é aquele paciente de maior alto risco. E quando você pensa em aquela FA com uma duração um pouco mais prolongada, maior que 48 horas, também anticoagular como classe 1, e ele dá como classe 2A o uso de NOACs, isso em 2014. E a varfarina como classe 1, o NOACs como classe 2A. Ou seja, até o momento, nas cirurgias, nas FAs pós-operatórias de cirurgia não cardíaca, está bem estabelecido que a gente tem que anticoagular esse paciente. Ainda faltam dados de qual é o melhor esquema anticoagulante. E aí, qual é o melhor esquema anticoagulante? Porque até o momento, essa era uma condição um pouco renegada. A gente via muitos trabalhos, faltam dados de estudo randomizados para a gente conseguir melhor definir esse paciente. E aí, mais um registro que saiu esse ano, um registro australiano, que eles pegaram 960 pacientes que fizeram POF no pós-operatório de revascularização miocárdica. 900 pacientes que fizeram revascularização miocárdica. Desses 960 pacientes, 31 fizeram POF, 300 pacientes. E somente 35% receberam anticoagulação. Ou seja, ainda no registro publicado em 2020, a gente vê que essa anticoagulação é muito pouco prescrita, apesar de recomendado. Mas o que eu quero mostrar é que desses pacientes que receberam anticoagulação, 28% já receberam novos anticoagulantes. Dentre esses novos anticoagulantes, tinham
rivaroxabana, apixabana e dabigatrana. O restante foi anticoagulado com varfarina. O que esse registro mostrou? Essa curva de Kaplan-Meier, que em verde, que são os pacientes que receberam anticoagulação. E no segmento de 60 meses, 5 anos, nenhum paciente faleceu, foi a óbito. E quando a gente olha os pacientes que não receberam anticoagulação, a gente vê que teve óbitos que no segmento de 5 anos teve uma taxa de óbitos de 4%. Isso é estudo, isso é registro, então assim, ainda faltam dados de RCT. E quando a gente fala que faltam dados de RCT, a gente vê que quando olha o Clinical Trials, vê que está-se em busca dessa resposta. O estudo principal que está no Clinical Trials é esse PACES Trial, que eles vão avaliar 3 pacientes que fizeram FA no pós-operatório de revascularização miocárdica. Vão anticoagular esses pacientes por 90 dias e eles vão avaliar em desfecho o MACE, morte, infarto e AVC, mais embolização. Então, esse é o maior estudo. Eles vão pegar qualquer esquema anticoagulante versus não anticoagulação. Então, vão usar os DOACs, vão usar a varfarina. Qualquer anticoagulante está indicado nessa situação. Outro estudo um pouco menor, que eles vão avaliar 50 pacientes, é o uso de apixabana versus varfarina nesse subgrupo. Lembrando que o primeiro estudo eles vão comparar anticoagulação versus não anticoagulação. E esse segundo grupo eles vão comparar 2 estratégias anticoagulantes. E o nosso grupo tá para incluir no Clinical Trials o estudo TASC-POF, que a gente vai avaliar também 2 estratégias de anticoagulação nesse paciente. No nosso estudo, a gente vai definir critérios de inclusão como FA maior que 12 horas, mas lembrando que já tem estudos com FA maior que 30 segundos, que já mostrou o maior risco. E a gente vai comparar as estratégias de rivaroxabana versus varfarina, ou seja, todos os 3 estudos estão querendo ver se o DOAC, os novos anticoagulantes, versus varfarina. Porque na prática clínica, na FA lato sensu, a gente sabe que os DOACs têm melhor benefício para isso. E, para finalizar, a gente sabe que muitos pacientes que vão para a cirurgia, tanto cardíaca quanto não cardíaca, eles tiveram um evento coronariano recente. Ou eles colocaram um stent por eletivo, ou eles tiveram um infarto recente que precisou de um stent. E aí, como que a gente vai manejar a estratégia de anticoagulação e antiplaquetários? Porque a gente sabe que para stent é necessário um antiplaquetário. Não tem nenhum estudo que avaliou exatamente essa população. O paciente colocou stent, fez FA. Mas eu acho que aqui a gente consegue extrapolar um pouco os dados. E o que eu quero trazer é essa meta-análise que avaliou as estratégias de dupla terapia, que é um anticoagulante mais um antiplaquetário, normalmente o clopidogrel, versus tripla terapia, que é um anticoagulante mais 2 antiplaquetários, o clopidogrel normalmente mais aspirina. E o que a gente vê é que os pacientes que fazem dupla terapia, eles sangram muito menos quando a gente compara com tripla terapia. E quando a gente olha em azul, o único benefício da tripla terapia seria na redução de trombose de stent. Com uma redução... E lembrando que trombose de stent é um evento raro. Então, talvez naqueles pacientes com mais alto risco, a gente deva considerar o uso de tripla terapia. E, para finalizar, essa é a recomendação do ESC, que saiu agora na diretriz de FA, nos pacientes que tiveram um evento coronariano agudo, que colocou stent, a gente deve considerar aspirina por no máximo 1 mês, naqueles pacientes de muito alto risco de isquêmico e baixo risco de sangramento, e usar a dupla terapia por 12 meses. Naqueles pacientes que tiveram um evento agudo, mas não colocaram stent, a gente nem usa tripla terapia, já usa dupla terapia de cara, E quando eu coloco o stent no cenário eletivo, a gente considera o uso de aspirina no máximo por 1 mês em pacientes muito selecionados, mas via de regra é dupla terapia com clopidogrel até 6 meses e depois o anticoagulante. Lembrando que o anticoagulante de preferência nesse cenário são os novos anticoagulantes. Bom, para finalizar, eu gostaria de trazer as mensagens finais. Primeiro, POF é uma condição frequente, muitas vezes transitória, muitas vezes relacionada, quanto maior o estresse cirúrgico, maior a frequência dessa entidade. Só que, apesar dela ser transitória, está relacionado com estresse cirúrgico, a gente sabe que tem eventos no curto, eventos de morte e AVC no curto e longo prazo, além de aumentar os custos hospitalares. E a gente sabe que a mensagem da aula é:
a gente precisa anticoagular esses pacientes. A gente viu nos registros que as taxas de anticoagulação variam entre 10%, o máximo que eu consegui ver ali foi 35%, 36%, e a gente tem que anticoagular esses pacientes por pelo menos 30 dias, principalmente naqueles pacientes, por pelo menos 30 dias. Nos pacientes que fizeram POLF pós-dica, a gente tem que reavaliar o risco-benefício de anticoagulação a longo prazo. Talvez um segmento precoce, com Holter seriados, esse paciente não vai fazer mais arritmia. E naqueles pacientes que fizeram POLF, como nas cirurgias não cardíacas, a gente precisa anticoagular esse paciente por longo tempo. A gente sabe que o risco de sangramento é maior, a gente tem que ver o melhor momento de iniciar essa anticoagulação, mas a gente precisa anticoagular. Em algum momento o paciente vai ter um risco de sangramento baixo e vai precisar anticoagular, conforme a gente já faz na FA lato sensu, na FA ambulatorial. E o que precisa é estudos randomizados para definir qual o melhor anticoagulante nesse cenário. E é isso. Obrigado. Bom, Marcel, primeiro queria te parabenizar pela apresentação tão clara desse tema. Como você falou, é um tema geralmente relegado, né? Eu sempre converso com o Marcel, até porque esse é o tema de tese dele, e a gente já discutiu muito sobre FA de pós-operatório várias vezes, e é muito curioso, né? Aquilo que eu introduzi. É engraçado como o cardiologista fala com toda a propriedade de fibrilação atrial, e a arritmia mais conhecida, mais manejada, todo cardiologista mete o bedelho em fibrilação atrial. Ele pode até não meter o bedelho em TV, pode meter o bedelho em outras arritmias específicas, mas em FA todo mundo mexe. Mexe com toda a propriedade. Mas FA de pós-operatório, aí começam as manias, né? Começam os tratamentos muito pessoais. E o que a gente vê na prática clínica é exatamente isso que você mostrou. Isso não é um problema do Brasil, isso não é um problema do INCOR, isso é um problema do mundo. Esses pacientes, eles são normalmente subtratados, né? A famosa diretriz que não pega, apesar da diretriz mandar nas mais rígidas, né? Mais de 48 horas tem que anticoagular, o que a gente vê na prática clínica é que geralmente não se anticoagula. Nas mais liberais, ali 12, 24 horas, considerar anticoagulação, mas o que a gente vê é altas taxas de uso de corticoide e prednisona, altas taxas de uso de colchicina, altas taxas de uso de uma série de medicações que sequer são recomendadas pelas diretrizes como medidas que têm uma boa evidência no tratamento e na prevenção, e ao mesmo tempo a anticoagulação ela acaba ficando relegada. Então, eu acho que uma coisa, isso é uma crítica que a gente faz na nossa prática, é de que a gente desvaloriza essa entidade, que, como você mostrou, apesar de ser transitória, é uma entidade que se associa a um pior prognóstico, tanto em curto como em longo prazo. Eu falo se associa, eu já li aqui a mensagem do Kuchetski, né, falando da FA, na verdade, como uma oportunidade de você anticoagular, e o Kuchetski está certo, assim como você falou na aula. Essa relação de causalidade da FA com os eventos, ela ainda não está tão clara, porque, como você bem mostrou, não existem tantos estudos desenhados exclusivamente para FA de pós-operatório. Então, você tem grandes registros, você tem subanálise de grandes estudos. Então, a gente sempre brinca aqui no INCOR que a FA acaba funcionando como a marca da mazela, né? A marca da besta. Ela marca aquele paciente que, exatamente pelo fato de ela ocorrer em pacientes mais idosos, com mais DPOC, mais diabéticos e mais graves, ela marca aquele paciente que vai ter uma pior evolução. Então, de fato, eu posso até duvidar da causalidade, mas não há dúvida que existe uma grande força de associação. E também não há dúvida de que a anticoagulação vai trazer algum benefício, ainda que não reduza a mortalidade, nos melhores estudos, reduz pelo menos eventos tromboembólicos. E também não há dúvida que se a minha estratégia for cardioversão, isso aí as diretrizes são praticamente unânimes, eu devo anticoagular. Então é muito engraçado que, diferente do que a gente faz na FA lato sensu, na FA de pós-operatório a gente simplesmente cardioverte, normalmente dando amiodarona, acaba fazendo cardioversão química, às vezes até cardioversão elétrica, para devolver o ritmo no sinusal, que chegou para a gente com o ritmo sinusal, e no fim das contas a gente acaba não dando anticoagulante. Ou, às vezes acontece, eu já peguei alguns casos, anticoagula, como você bem falou, passa no ambulatório, fica anticoagulando a vida inteira. Essa informação que era um FA de pós-operatório se perde, o indivíduo fica com anticoagulação de muito longo prazo, que também é um problema. Então, eu acho que a gente subvaloriza, a gente não coloca em prontuário, a gente não marca que esse indivíduo teve FA de pós-operatório. Essa é uma crítica que a gente tem que fazer para a gente. Quantos casos no ambulatório
vocês passaram para mim discutindo, ó, doutor Haddad, esse paciente aqui fez uma cirurgia, fez um FA de pós-operatório, né? Isso é, assim como a cirurgia incompleta, assim como o uso de determinado enxerto na cirurgia, é um marcador de pior prognóstico. Então, isso tem que estar aqui, ó, no nosso balde de situações de pós-operatório que marcam o indivíduo mais grave, o indivíduo que não vai ter uma evolução favorável. Aquela subanálise do Excel que você mostrou é muito interessante. A FA, na verdade, foi o grande preditor independente de complicações de pós-operatório. Mais do que outras variáveis, como, por exemplo, função renal, como diabetes, que a gente valoriza tanto. Então, eu acho que a gente tem que trazer esse tema para a discussão. Você bem falou que a estratégia de anticoagulação ela ainda não é certa. A maioria das diretrizes acaba aceitando os DOACs quase que como inferência da FA lato sensu. Mas eu não vou nem entrar nesse ínterim de usar... Use varfarina, meu filho, mas anticoagule. Né? Então, use o que você quiser. E é engraçado que a gente está num refinamento, né, de qual DOAC, de usar varfarina ou DOAC, quando, na verdade, 10, 20% dessa população é anticoagulada. Então, eu vou até pular essa discussão e vou um passo antes. Eu acho que a gente tem que pensar mais em anticoagular essa população, até porque o que a gente vê, pelo menos na prática clínica, é que normalmente existe uma recorrência razoável da SFA durante a internação. Né? Que a gente não flagra e não fica checando esses indivíduos, a telemetria deles, mas se você observar, normalmente, né, eles fazem umas extrasístoles, fazem umas TAs, entram no ritmo pré-fibrilatório, depois engatam um FA, você faz a coroa, ele volta para o sinusal, fica fazendo extrasístole, ele fica entrando e saindo de FA, às vezes durante vários dias, a gente fecha os olhos, dá prednisona, né, acreditando que aquilo vai salvar, igual salva no Covid, dá colchicina e acaba não tomando a medida que talvez se correlacione com a melhora do prognóstico em termos de fenômenos tromboembólicos. Então, eu queria te parabenizar, Marcel, por essa abordagem. Eu acho que a gente tem que trazer esse tema. E é engraçado que a gente falou, né, do apoio da BAE, mas mesmo as empresas que trabalham com DOACs, elas não estão atentas, né, para o tema. É um tema tão raro que, se você for ver, não existe patrocínio de praticamente nenhuma das empresas em estudos desse tipo, exatamente porque é uma entidade que geralmente é aquela notinha de rodapé nas diretrizes, né? Eu vou abrir, então, para saber se alguém quer fazer algum comentário, se alguém quer fazer alguma consideração. Ô, Eduardo, é o Desidério que está falando. Ô, Desi, diga aí. Marcel, uma ótima aula. E eu queria lembrar uma outra coisa que nunca se lembra no pós-operatório, que é a trombose venosa profunda. Que o Caio Viana demonstrou que 25% do paciente no pós-operatório de cirurgia coronária tem trombose venosa profunda. Nem todos têm embolia de pulmão, mas tem trombose venosa profunda. Então, a gente preocupa fazer prevenção de tromboembolismo nas grandes cirurgias e esquece da cirurgia cardíaca, que é uma grande cirurgia também. Obrigado pelo... Esse trabalho que o Desi está falando, um trabalho muito legal, foi a tese de doutorado do meu R1, né, o Vitor Borges, que está agora acho que em Salvador, está na Bahia com certeza, junto com o Caio, onde ele fazia de rotina, na verdade, a angiotomografia e avaliação do sistema venoso, e ele demonstrou uma taxa altíssima de TEV em pacientes completamente assintomáticos. Então, de fato, né, o Desi está chamando a atenção para a alta incidência de fenômenos trombóticos nessa população de pós-operatório e que normalmente, muitas vezes, eles não são visíveis e detectados de forma clínica. Isso é uma coisa que merece consideração. Rodrigo, Edu? Diga aí, Kuchetski. E aí, parabéns aí, Marcel, pela aula, parabéns, Edu, pelos comentários. Acho que, assim, de fato, esse assunto é muito importante, porque o que está acontecendo no conceito de fibrilação atrial hoje é uma linha de associação com risco tromboembólico em dois cenários, né? Um cenário mais agudo relacionado à cardioversão, seja ela química ou cardioversão elétrica mesmo, em que existe ali 4 semanas que a gente tem de anticoagular, como a gente sempre aprendeu. Isso vale para qualquer FA, para FA pós-operatória, para literalmente qualquer FA. E existe um conceito de FA como um marcador de risco de eventos tromboembólicos num cenário mais a longo prazo, né?
Então, a verdade é que a FA, ela existe, como você falou, a associação de causalidade da FA com eventos trombembólicos, ela é muito clara nesse contexto agudo, pós-cardioversão, e pode, de fato, gerar alguma dúvida no cenário mais a longo prazo, né? Existe um estudo com marca-passo, que é o ACERT, que mostrou que os eventos de AVC, eles ocorreram não necessariamente nos eventos registrados de FA lá no dispositivo. Então, a verdade é que a FA, a gente tem que encarar ela a longo prazo como um marcador de risco, igual qualquer outro fator de risco aterosclerótico, por exemplo. É como se fosse um degrau a mais de gravidade no quadro, e isso tem que te ligar o alerta para você levar em consideração a anticoagulação mesmo a longo prazo em alguns cenários, né? Eu vou aproveitar que o Rodrigo está falando aqui, vou até tocar nesse tema, porque, na verdade, Kuchetski, eu acho que é isso mesmo que você falou. O problema não é o ritmo em si, é que a FA, assim como a TA, e hoje em dia a arritmia trabalha esses ritmos como uma expressão do remodelamento atrial. Então, o problema não está no sistema de condução necessariamente, está no átrio. Tanto é que os grandes preditores de FA de pós-operatório, que a gente usa muito pouco, a gente devia usar mais, é o volume atrial. Quantos de vocês checam o volume atrial? O paciente vai operar. Quem checa o volume atrial? Ninguém checa o volume atrial, mas é um dos maiores preditores de FA de pós-operatório e o uso da galectina 3. Tem vários e vários trabalhos, inclusive alguns trabalhos recentes. Ele é um marcador, na verdade, de fibrose, de remodelamento, tanto ventricular como atrial, e já tem se colocado como um marcador ou um preditor de fibrilação atrial no pós-operatório. Então, é uma pena que a gente não tenha, digamos assim, um preditor bom, um excelente biomarcador de imagem para avaliar o remodelamento atrial. Seria excelente se a gente tivesse. Mas um marcador útil acaba sendo a presença desse tipo de arritmia. Então, não há dúvida que se o indivíduo faz um FA, com certeza, de uma forma crônica, digamos assim, o átrio dele não deve estar dos 10 mais, né? Às vezes ele é aumentado, mas muitas vezes esse remodelamento não se expressa necessariamente com o aumento do diâmetro, às vezes aumento do volume, que às vezes simplesmente um remodelamento de uma forma não evidente. Mas esse trabalho que o Kuchetski falou é um trabalho que às vezes a gente esquece, né? Que na verdade não necessariamente o indivíduo às vezes entra e sai de FA, faz um AVC, às vezes esse AVC não tem relação com FA, mas a FA está ali como marcador de que aquele átrio é um átrio remodelado e a possibilidade e probabilidade desse indivíduo fazer um fenômeno tromboembólico é grande. Muitas vezes ele faz uma FA, um evento que a gente não consegue detectar a FA, né? Como a gente sabe que esse paciente que faz FA aguda, ele tem um substrato maior, tem uma doença atrial, muitas vezes subclínica, e a gente deixa de, não fica investigando, não faz um segmento muito adequado desse paciente, e ele acaba fazendo eventos, episódios de FA transitório, a gente acaba nem sabendo que isso acontece, né? Kuchetski, aproveitar você aqui, já que você falou, na sua prática clínica, a partir de quanto tempo de FA você anticoagula em POF, em pós-operatório? Pois é, essa é outra questão que também é extrapolada de um racional parecido com a FA no contexto ambulatorial. Tem vários estudos que investigaram o tempo de fibrilação atrial subclínica em pacientes portadores de marca-passo e correlacionou o tempo com eventos trombólicos. Então, tem desde 30 segundos até 24 horas, né? E a verdade é que a correlação de AVC e eventos tromboembólicos, ela aconteceu conforme o Schatzwarski, progressivamente, e mesmo naqueles que tiveram 0 eventos de FA, né? Então, o próximo trabalho que a gente vai fazer no INCORE, publicado no New England, é pegar pacientes que têm marca-passo e não tem FA, literalmente, e dar NOACs de anticoagular e ver o que acontece, entendeu? Conforme o Schatzwarski. A verdade é que a cardiologia hoje encara a FA talvez de um jeito, em alguns cenários, talvez de um jeito um pouco equivocado, atribuindo causalidade, o que muitas vezes é puramente um fator marcador de doença, né? Então, na FA pós-operatória, o clássico é de 48 horas, mas os estudos que eu tenho são os mesmos que o Marcel apresentou aí, aquele do New England é o que a gente usa, mas acho que o conceito é mais em forma a forma como você encara a doença do que, de fato, o tempo de duração aí. Muito bem. Marcel, o Andrés está perguntando por quanto tempo deve se manter a amiodarona se for optado por controle de ritmo após o episódio de FA, né? Entendo que seja POF, né? Sim, a gente tem que lembrar que essa FA é transitória.
Então, você deve, assim, eu não sei se o Rodrigo tem um dado a mais do que eu, mas você deve manter a amiodarona a partir do momento, manter até o momento que você acha que o paciente não vai mais recorrer a FA. Não tem uma indicação, eu acho, de manter a amiodarona a longo prazo para esse paciente. Geralmente a gente mantém 4 semanas, pelo menos, né? Seria o mínimo de tempo, né? É o risco maior, que a gente, inclusive, mantém o paciente anticoagulado, né? 4 semanas. Sim. A Ana Beatriz está perguntando se existe algum preditor de POLF em eletro. Acho que talvez aquele eletro que mostra que o paciente tem uma doença cardíaca prévia, um aumento atrial, um sinal de Morris. Eu não sei, sinceramente, se existe algum marcador específico, né? Como eu falei, para mim, o grande marcador da prática clínica, né? Esquecendo a galectina 3, que ninguém usa na prática clínica, isso ainda está no bench, na bancada, né? Não chegou na beira do leito, mas seria o volume atrial, né? O volume do átrio esquerdo. Preditor específico de POLF que eu vejo seria os preditores, na verdade, de FA lato sensu, né? Aumento atrial, pelo eletro, obviamente, é muito menos sensível, mas funciona também. E qualquer sinal de cardiopatia estrutural, né? Mas aí é lato sensu, não é específico para POLF. Mais algum comentário? Eu acho que... Não sei se alguém tem mais algum comentário. Queria parabenizar aí o Marcelo. Brilhante aula, brilhante explicação, Edu, curte aí. Só reforçando realmente, é interessante como a gente coloca a FA como uma entidade, como marcador de prognóstico realmente no paciente, é mais uma entidade realmente que tem doença ali. Agora, acho que as grandes dificuldades, foram as perguntas que foram colocadas aí, ok, eu tive a POLF, eu reverti o ritmo do meu paciente, está sinusal, meu paciente é um paciente que tem doença estrutural. E aí, eu entendo que essa FA é nova de fato, será que ele já tinha FA ou não? Quando eu vou ficar confortável em falar, olha, já fiz um segmento de 1, 3, 6 meses, não vi recorrer, vou entender que não é mais FA. Como ter a coragem para isso? Eu não conheço nenhum estudo para isso, acho que se tiver alguma coisa eu curte ver aí. E a minha visão, assim, olhando como marcador de gravidade, e aí vem naquela brincadeira que a gente sempre coloca de risco e benefício, né? Se o paciente tiver um baixo risco de sangramento, eu acho que a tendência, a despeito de ele não recorrer ao evento, é tentar manter esse paciente anticoagulado. Eu não sei qual a opinião de vocês. Eu acho que se o chá de Svasc dele for indicativo de anticoagulação, no caso 2-3, né, dependendo se é homem ou mulher, eu entendo assim também, que é aquela questão que a gente sempre discutia nos seminários, né, que essa aula que o Marcel está dando, outrora foi um seminário, da cirurgia como causa dessa FA, né, aquela FA de fato nova, versus a cirurgia só como um trigger de um paciente que tem uma FA paroxística, chegou em ritmo sinusal, e na verdade a cirurgia funciona como trigger de FA para um paciente que é um fibrilador de fato, e como o próprio Kuchetski mostrou aí, é a oportunidade que você tem de começar uma anticoagulação para o resto da vida desse indivíduo. Eu acho que essa pergunta do Jair é boa e a resposta depende de como você está acompanhando esse paciente, né? Hoje em dia, se você for fazer em cada consulta de a cada 2, 3 meses um holter, isso nunca vai ser o suficiente para você se sentir confortável o suficiente para avaliar recorrências, né? Os smartwatches da vida aí hoje em dia talvez tragam novas perspectivas aqui para a gente definitivamente ter certeza da taxa de recorrência desses eventos de FA e do quanto de fato o paciente, digamos assim, já era portador de uma condição estrutural prévia ou se era uma FA puramente mecânica ali, cirúrgica, né? Tem uma pergunta, obrigado Jairo aí pela pergunta absolutamente prática, toda vida a gente tem dúvida disso, principalmente a gente que faz ambulatório, né? Que no fim das contas o doente volta para a gente anticoagulado, aí 30 dias de anticoagulação, primeira consulta, foi só FA de pós-operatório, suspende ou não suspende, né? Exato. Às vezes tem alguns que pedem até holter, né? Como se um holter de 24 horas fosse alguma segurança de que na ausência de um FA eu devesse suspender a anticoagulação, é mais mesmo segurança da nossa cabeça do que uma segurança baseada em evidência, mas isso a gente vê às vezes, as pessoas acabam pedindo holter só para garantir que esse indivíduo não fibrilou de forma assintomática, mas com certeza o que o Kuchetski falou aí desses dispositivos mais
permanentes, né? No caso de mais longa duração de avaliação, como a smartwatch, seriam mais interessantes até do que o router para definir isso aí. E tem uma pergunta aqui bem interessante, né? De Android, não deve ser Android, imagino que seja alguém usando Android. Se a gente tem usado alguma medicação profilática no pré-operatório de pacientes de maior risco de POF. No caso do cenário da coronária, beta-bloqueador é a nossa profilaxia. Nos Estados Unidos, eles usam sim a meldarona. Aliás, é bem mais usado nos Estados Unidos do que no Brasil. Eu brinco que se eu fosse da válvula, talvez eu desse. Eu vi aqui que a Mariana estava aqui no grupo, viu, Mariana? Fica aqui a dica para você, não sei se ela já saiu. Se eu fosse da válvula, acho que eu usaria meldarona, que é tanto FA no pós-operatório, que eu acho que eu seria mais agressivo na profilaxia. Mas os coronarianos, normalmente, eles já usam beta-bloqueador como antianginoso, como medicação antipertensiva, e por vezes, com disfunção, é mandatório o uso de beta-bloqueador. Então, vamos dizer que eles já chegam, normalmente, com uma profilaxia natural, que seria o uso desse beta-bloqueador, que está presente em mais de 80% dos coronarianos no pré-operatório. A retirada desse beta-bloqueador pode aumentar a incidência de FA, isso nós vivemos aqui no INCOR, na prática clínica. Numa época onde foi rotina a suspensão do beta-bloqueador, aumentou muito a incidência de FA de pós-operatório, até se pondera talvez redução de dose para aqueles que estão com frequência muito baixa, para evitar aí uma síndrome de baixo débito no POI, mas a suspensão dessa medicação normalmente não é recomendada, porque ela é uma medicação profilática. A meldarona fica como opção, mas de fato, aqui no Brasil a gente usa pouco. Que é a colchicina, a minha querida colchicina, todo mundo sabe que eu sou fã da colchicina, e eu não sou fã da colchicina por causa do Lodoco 2, por causa do Colcott, né? Porque isso aí é um amor recente, estou falando de um amor mais antigo, estou falando do estudo COPS. Já na primeira publicação, que era o COPS-AF, se usava essa colchicina na tentativa de prevenção da SFA de pós-operatório, e o COPS-AF foi um estudo positivo. Só que ele tinha um viés no desenho dele que essa colchicina era feita no pós e não no pré-operatório. Já no COPS-2, quando a medicação foi feita de uma forma profilática e o desfecho primário era não só síndrome pós-pericardiotomia, mas incluía um dos componentes do desfecho pré-especificado, era FA, aí de fato a colchicina não demonstrou benefício na prevenção de FA. Então vou dizer que aquilo que o COPS-AF, ele publicado no Circulation, ele deu de ânimo para a gente, o COPS-2 meio que colocou como opção que até pode ser considerada, mas eu diria que o maior benefício da colchicina aqui no perioperatório seria mais no contexto da síndrome pós-pericardiotomia. Eu acho, isso é uma visão pessoal minha, que como SFA, o Kuchetski chegou a tocar em algum tema desse tipo, como FA de pós-operatório, e o Marcelo mostrou muito bem naquele slide que ele pediu para lembrar na aula, a colchicina ela age em alguns pontos da FA de pós-operatório, né? Aquela FA, de fato, por inflamação de pós-operatório, aquela FA por inflamação atrial, eventualmente, a colchicina atua ali, né? É um anti-inflamatório. Então, a FA no contexto do indivíduo que tem atrito, que tem uma síndrome pós-pericardiotomia, talvez ela possa ser prevenida pela colchicina. Mas seguramente a colchicina não vai prevenir FA no paciente com ato grande, remodelado, onde a cirurgia foi apenas o trigger de um FA. Então, eu acho que a colchicina talvez previna alguns triggers de FA, mas como essa FA de pós-operatório é um pouco mais complexa, que leva em consideração fatores relacionados ao paciente, ao procedimento, ao intra-op e ao pós-op, então, de fato, é difícil você encontrar uma droga que consiga atuar em todos esses cenários. Eu diria que a colchicina, talvez no contexto do fibrilador atritando, a gente pudesse utilizar no pós-op, mas não para todos. Muito bem, gente. A gente já passou das 21 horas. Mais algum questionamento? Eu não sei se nós temos aqui... O Belo acho que não está no nosso meio. O doutor Fábio Peter já sei que está de plantão no Einstein. Sendo assim, a gente vai encerrar a reunião. Marcel, mais uma vez, obrigado aí pela aula. É mais fácil conseguir artigo de outros temas, não desses temas, né? Sim. Vocês viram que o Marcel teve que sambar para conseguir checar no Clinical Trials, estudos em andamento, registros, subanálise de estudos. De fato, quando a gente estuda um tema assim, a gente tem que ir atrás, às vezes, de publicações apócrifas, que não são tão fáceis. É diferente de você estudar FA lato sensu, né?
Se a gente fosse apresentar, por exemplo, os estudos de anticoagulação com DOACs no cenário da FA, só ia dar New England. Ia ser New England para Rocket, ia ser New England para Aristotle, ia ser New England para praticamente todos eles. Então era bem mais fácil. Agora você vai falar de anticoagulação na FA de POLF, você tem que buscar o estudo, como é finlandês, dinamarquês, tem que ir lá para o norte da Europa, dinamarquês, para conseguir uma publicação numa revista bem menor. E essa é a dificuldade da evidência que a gente tem. Mas eu acho que fica aqui o aviso. Eu acho que a gente só está antecipando um pouco, porque esse assunto vai ser discutido complicado. E aí vai ser discutido e provavelmente vai se anticoagular mais, porque vai se testar DOAC, e provavelmente o DOAC vai ser pelo menos não inferior. E aí esperamos que esse grupo seja mais anticoagulado, né? Muito boa, né? A gente já tem aí uma boa evidência, ou pelo menos a liberação, pelo menos com uma opinião do especialista, ao nível de evidência B. Então, a gente já poderia utilizar. Eu gosto muito dessa liberdade. Mas, como eu falei, eu não vou nem entrar nesse ínterim, eu só digo o seguinte: tratem adequadamente os seus pacientes. Esse seminário ele só existia para os residentes da unidade para tentar contextualizar a vocês numa entidade que é frequente. Isso é o que mais me chama a atenção. Não estou falando de um negócio que acontece em 2% dos casos, minha gente. É 20%, 40%, 50%, dependendo da cirurgia. Aqui no INCOR, todo dia a gente tem um FA de pós-operatório. Como é que uma entidade tão prevalente, uma entidade tão frequente, com certeza, vocês aqui, a maioria de vocês, ou boa parte de vocês, não viu uma trombose de stent na vida. E a gente tem terapia, todo mundo sabe de trombose de stent. Agora, todo mundo aqui já viu um FA de pós-operatório e a nossa evidência ainda é uma evidência capenga e a nossa conduta ainda é uma conduta baseada em opinião e com vários cacoetes pessoais, né? Então, eu gosto desse tema, porque é um tema que gera uma reflexão que pode mudar a nossa prática clínica. Então, mais uma vez, Marcel, obrigado pela presença de todo mundo. Obrigado. Achei que a aula foi uma aula excelente, com a excelente assistência também. O pessoal ficou aqui até o final da aula, até o fim dos comentários, o que é difícil, e uma boa noite para todo mundo. Até amanhã. Valeu, obrigado.